gente? Apocalipse, capítulo 14, do versículo 1 a 20, minha versão NVI, ok? Diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 dos que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do Pai. Ouvi um som do céu, como de muitas águas, e deu um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça da tormenta de tais pessoas sobem para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e de noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada, ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Nome de eterno. Bastante versículo, né? Diferente do que Kaique leu no início, né, Kaique? Kaique só leu 2, né, versículos? 2 versículos, Salmo 117. Eu li 20 versículos aqui. E vamos tentar caminhar por eles hoje aí, se assim Deus permitir. Alguém já tinha lido esse capítulo aí, capítulo 14 de Apocalipse? Eu tinha medo de ler. Tinha medo de ler, né? Eu também, antigamente, tinha muito medo de ler o Apocalipse. Que as pessoas mesmo, quando iam pregar, quando iam falar, né, já colocavam, não falavam, não incentivavam a gente a ler, a buscar conhecimento. Na verdade, botavam terror na gente, né? E, na verdade, é pra gente estudar, é pra gente buscar, é pra gente conhecer, né? É pra gente, como eu sempre falo, explorar exatamente, como eu sempre falo também,
Por que Deus ia deixar algo que não é para a gente ler? É a palavra dele, mas não é para a gente ler. Não é para a gente entender, não é para a gente buscar entender. De fato que, é claro que a gente não vai conseguir entender tudo 100%, porque ninguém vai conseguir entender tudo 100% aqui. Por enquanto, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue entender pela própria Bíblia, né? Aquilo que a gente tem estudado até em Apocalipse, muitas coisas a gente consegue entender pela imagem, né, que tem, olhando para o Antigo Testamento, olhando para as coisas que Jesus já tinha falado nos Evangelhos, que os apóstolos tinham falado, o que o próprio João, né, já tinha falado, já estava escrevendo nas suas epístolas, né, também. A gente consegue entender a linguagem, consegue entender algumas imagens que talvez para eles não entendessem no passado, e hoje a gente entende, né? Mas vamos caminhar nisso hoje aí. Né? Semana passada eu terminei o capítulo 13. Foi isso? O capítulo 13 eu dividi em duas partes, né? Na primeira parte eu falei sobre a besta que emerge do mar, o anticristo, e na segunda parte eu falei sobre a besta que emerge da terra, né? O falso profeta. E seguindo ainda esse ciclo aqui, né? Que o Apocalipse é feito, não está escrito de maneira cronológica, mas em ciclos, nós estamos terminando o quarto ciclo, que é do capítulo 12 até o versículo 14, né? Então, no capítulo 13, nós vimos Satanás e seus auxiliares, sendo eles o anticristo e o falso profeta, né, controlarem o mundo. No capítulo 14, João nos mostra uma visão na eternidade, para mostrar aos crentes o que os espera, né? Então, aqui ele não só mostra aos crentes o que os espera, mas também está mostrando para os ímpios o que os espera no futuro. Para os crentes, salvação, né? E para os ímpios, condenação eterna, junto com o diabo, o anticristo, o falso profeta e tudo mais, né? Que é contra Deus. Né? O sofrimento, olhando para os crentes, o sofrimento não é vão, não é em vão todo sofrimento aqui, tá? Este capítulo explica o que irá acontecer com aqueles que se recusarem a receber a marca da besta, ou seja, os crentes, né? Ou seja, vão morar com Deus. E também o que vai acontecer com aqueles que receberam a marca da besta e a adoraram, né? O capítulo 14 se encerra a quarta sessão, né? Ou o quarto ciclo do livro que eu já até falei. Precisamos lembrar que Apocalipse não foi escrito de forma cronológica. Ele foi escrito através de 7 ciclos, né? De ciclos, e são 7 ciclos, contando a mesma história, sempre adicionando detalhes diferentes. Uma coisa que a gente não entendia, porque parece que foi ensinado para a gente errado, ou não tinha quem se ensinasse, é que a gente tentava ler Apocalipse de uma forma cronológica, e não é de uma forma cronológica, né? Você vai ver que o próprio 144 mil que está falando aqui no capítulo 14 já foi falado no capítulo 7, só que agora vão adicionar outras coisas para falar sobre esses 144 mil, tá? Nós já vimos sobre os 7 candeeiros, primeiro ciclo, os 7 selos, segundo ciclo, as 7 trombetas, terceiro ciclo. E agora nós estamos vendo sobre o quarteto do mal, que é do capítulo 12 ao capítulo 14, que é o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, que a gente vai tentar entender e conhecer quem é essa grande meretriz hoje também, né? Cada sessão cobre, né, todo o período que vai da primeira vinda até a segunda vinda. Então, cada sessão dessa, cada ciclo, está falando desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Às vezes vai estar um capítulo só falando sobre desde a primeira vinda até a segunda vinda. Vai estar resumido em um capítulo. Tá? E às vezes, como a gente viu aqui, vai estar resumido em 3 capítulos. Em 4 capítulos. Né? E a gente vai começar a entender isso com cada vez mais detalhes diferentes. Nesse capítulo nós vamos ver mais uma vez a cena, né, dos remidos, dos salvos na glória e da condenação dos ímpios, né, o juízo final. Há aqui várias cenas que descrevem o tempo do fim. E a primeira cena que a gente vai ver aqui, que está do versículo 1 ao versículo 5, né, a igreja está com Cristo no céu. É a primeira cena que a gente vai ver aqui. Versículo 1 vai dizer o seguinte: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então aqui, em primeiro lugar, a igreja está em pé com o Cordeiro no monte Sião. A gente está vendo isso aqui no versículo 1. O monte Sião aqui representa o que? A terra prometida espiritual. Terra prometida para a gente espiritual. Não o monte Sião aqui. Inclusive, quando você vê Sião, ou Monte Sião também, na Bíblia está falando de Jerusalém. E a gente pode entender como a Jerusalém celestial, tá?
Os 144 mil são o grupo que foi selado onde? Lá no capítulo 7, né? A gente já leu isso lá. Eles representam a totalidade dos salvos. Alguns vão dizer, né, quando fala sobre primícias aqui, não é que eles são um povo diferente ou distinto da igreja de Cristo, mas é como se fossem os primeiros, como se fosse a primícia. Antes da colheita toda sempre tem o quê? A primícia, não é isso? Então a comparação, assim, para poder a gente entender, pode significar isso também, tá? A gente vai entrar nesse ponto ainda um pouco mais, tá? Eles fazem o contraste com os adoradores da besta, que foram marcados, né, para a condenação. Os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus, né, o nome do Cordeiro e do seu Filho. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque no capítulo 13, a gente vai ver aqueles que seguem a besta recebem a marca, né, e agora estão adorando a besta. E aqui no capítulo 14 é um contraste em relação a isso. Os filhos de Deus recebem a marca, estão adorando a Deus. Tá? O capítulo 13 e o capítulo 14, os estudiosos vão dizer que é uma comparação entre aqueles que estão adorando a Deus e o que está acontecendo com ele, e aqueles que estão, né, adorando o diabo, a besta, enfim, o falso profeta, e o que está acontecendo com ele. É um contraste, exatamente. Embora esses 144 mil são os mesmos do capítulo 7, representando a totalidade dos salvos, há detalhes ainda sobre esses 144 mil que a gente vai ler aqui. João não está apenas ouvindo os selados, eles não estão só ouvindo apenas os selados, mas também pode vê-los. Lá no capítulo 7 ele apenas ouve. Aqui ele está vendo os selados. Então tem um detalhe a mais aqui. Enquanto no capítulo 7 só ouvia, né, o cântico deles, agora ele está ouvindo e está vendo esses 144 mil. Outro ponto para falar sobre eles, aqui há uma definição do lugar. Lá não tinha, Monte Sião. Monte Sião aqui não é na terra, tá? Não é na terra, é no céu. Trata-se da cidade de Santa Nova Jerusalém, a Sião celestial. Os 144 mil foram remidos da terra, foram selados por Deus para glorificarem a Deus no céu. Então, mais uma comparação aqui olhando, aqueles que seguem a besta, o anticristo, né? Enfim, o anticristo, o falso profeta e o diabo, foram selados na terra, seguem eles na terra, né? Glorificam a eles na terra, e também, se esses de fato não se arrependerem, se estão seguindo, se foram selados, se foram marcados por ele, também vão seguir no juízo final e vão sofrer eternamente, né, tudo aquilo que se diz sobre o juízo final. Outra coisa, agora revela-se a marca deixada pelo selo, né? As duas igrejas, a verdadeira e a falsa, agora estão nitidamente aqui, né, marcadas. A gente consegue ver as duas igrejas aqui. A igreja de Cristo verdadeira é aquela que foi marcada e tem o nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome de Deus. E a igreja apostata, ou o outro povo que existe, que não é igreja, que não é de Deus, foi marcada e selada pelo anticristo e adora ao anticristo. Então a gente consegue já no versículo 1 começar a entender isso daí. Bastante informação, mas esse esboço aí eu até deixei no grupo Pedagogia, mas eu posso mandar lá no grupo da igreja. Você pode estar lendo novamente, tá, gente? Tem coisa que não tem para onde correr. Quando é muita informação, tem que trazer muita informação, mas tem o esboço todinho, tudo isso aí está até no grupo de pedagogia, e depois pode até mandar, se alguém quiser, no grupo da igreja, depois você pode estar acompanhando realmente, ok? Versículo 2 e 3, vamos ver o que diz versículo 2 e 3. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então, aqui, em segundo lugar, olhando para essa cena do que está acontecendo ali, né, ali quando João ouve o som, né, de que está saindo do céu, ali, do que está acontecendo, ele está vendo os 144, ele está ouvindo o que está sendo cantado, está vendo os 144 mil ali, né? A igreja está cantando no céu enquanto os adoradores da besta estão na terra. Mais uma vez, outro contraste, olhando para o capítulo 13 e para o capítulo 14. Enquanto na terra, os adoradores da besta, a besta, o diabo estão blasfemando contra Deus, no céu existe um cântico de alegria, um cântico de adoração para Deus, né? A besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus. Mas os remidos, né, ou seja, os que foram pagos, quitados, né? Remido aqui significa quitado, pago, ou restituído, ou justificado. Não tem nenhuma dívida contra esses. Ou seja, a igreja de Jesus, contra a igreja de Jesus não existe acusação, não existe dívida contra a igreja de Jesus. Por isso fala sobre remido, quitado, pago,
enfim, restituído é a igreja de Cristo. Contra eles não há acusação. Os gemidos agora estão fazendo o quê? Estão adorando a Deus, estão clamando a Deus, estão louvando a Deus, um cântico novo. Aqui na terra, os crentes, se houver crentes, né, que estiverem aqui na terra, vão estar sofrendo. E acreditamos que teremos crentes ainda nesse tempo aqui na terra, no período da grande tribulação, a não ser no tempo do juízo do diabo e dos seus anjos e do anticristo, da besta, tá? Quando vier o tempo do juízo, aí nós não acreditamos que a igreja vai estar. A igreja já não vai estar para o juízo. Mas para o tempo de tribulação e perseguição, nós cremos que a igreja vai estar assim. E nesse tempo aqui na terra, os crentes vão estar sofrendo, vão estar chorando. Mas Deus, né, promete, né, Apocalipse 21, que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Nós temos essa promessa em Apocalipse 21, não é isso? Por mais que sofra, né, então a alegria da igreja não vai ser completa aqui nessa terra. A alegria da igreja vai ser completa no céu, com todos os irmãos reunidos, cantando e celebrando. Aí será a alegria eterna, né? Se a gente colocar a nossa expectativa para ter alegria aqui nessa terra, a gente vai se frustrar. Você vai se frustrar. Se você colocar nessa expectativa que pessoas não vão errar com você aqui nessa terra, você vai se frustrar, porque elas vão errar. Verdade. Você mesmo, às vezes, se surpreende com você. Caramba, eu disse que eu não ia fazer isso, nunca mais, né? Eu disse que eu não tomaria essa atitude. Caramba, agora eu estou tomando e eu estou errando. Até conosco mesmo a gente se frustra, que dirá pelos outros que não está no nosso pensamento, nossa mente não tem o mesmo sentimento que a gente. Então a gente consegue ver aqui a igreja do Senhor cantando, em contraste, né, com aquilo que os adoradores da besta ali, como se fosse a igreja da besta, a igreja do anticristo, a igreja do falso profeta, a igreja do diabo ali, na verdade, porque não segue a Deus, né? Por que igreja, gente? Porque a gente percebe aqui uma questão religiosa. Por que religiosa? No capítulo 13, se vocês lembrarem, ali, né, você vai pensar em um líder, que está ali o anticristo, você vai pensar em alguém que dá poder para esse líder, que é o diabo, e vai ver um falso profeta. Percebe que parece até como se fosse uma igreja? Né? Tem um líder, é como se o diabo fosse o Deus, olhando, né? Ali o anticristo agindo como se fosse a pessoa de Jesus, e o falso profeta como alguém, como o Espírito Santo, agindo como aquele que aponta e confirma. Porque o Espírito Santo em nós não é aquele que confirma. Então ali a gente consegue ver, né, alguns teólogos chegam a dizer como se fosse a trindade satânica mesmo, o diabo como Deus, o anticristo como a pessoa de Jesus ali e o falso profeta como se fosse o Espírito Santo. Você percebe que tudo tentando imitar a Deus, né? Você vê que o que o anticristo faz na autoridade do diabo, e o que o falso profeta faz também na autoridade do diabo e do anticristo ali confirmando. O anticristo, que a gente leu no capítulo 13, o que diz? Sofreu uma ferida mortal onde? Na cabeça. Provavelmente morreu, vamos dizer assim. E ressuscitou. Quem que morreu e ressuscitou na Bíblia? Então, quem não conhece a palavra do Senhor e só quer ver, vamos dizer, milagres, só quer ver sinais, vão ser enganados por esses. Se estiverem nesse tempo, vão ser enganados pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. Porque o próprio falso profeta vai confirmar, ó, tá vendo? Esse daí, ó. Não é aquele Deus lá que vocês falavam, esse aí é o Deus verdadeiro, tá vendo? É interessante, eu estava ouvindo algumas pessoas falando sobre essa questão se esses 3 anos e meio, se for literal, essa questão da falsa paz, é uma falsa paz, mas é para o mundo, não é para a igreja. Porque se é uma falsa paz com o governo do diabo, do anticristo e do falso profeta, a igreja de Cristo não vai estar seguindo eles. A igreja de Cristo não vai receber. Você vê que ó, quem não receber a marca deles não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender. Ou seja, vai ter gente que vai estar nessa época, e nós acreditamos que é a igreja do Senhor, dessa época, desse tempo, que não vai receber essa marca e vai ser salvo, vai ser martirizado. Primeiro perseguido. E depois, logo depois, né, se não vai conseguir comprar, se não vai conseguir comer, se não vai conseguir fazer nada, vai ter que viver, né, em rebelião, fugindo, né, a resistência, olhando para esses filmes futuristas, né, a gente vê sempre tem a resistência. Sempre tem, né, a galera do submundo, a gente está todo mundo vivendo em cima, aí a galera está vendo os esgotos, né? É como se fosse isso aí, basicamente, tá? Mas vamos lá para o versículo 4 e 5. Continuar entendendo essa cena aí. Versículo 4 e 5 vai dizer: estes são os que não se contaminaram, deve ser 44 mil, tá? Os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. São imaculados. Então, olhando aqui para esses que não se contaminaram com mulheres, a gente vai tentar entender isso aqui, porque é estranho, né? Pensar
caramba, só vai estar lá nesses 144 mil os que não se contaminaram. Que contaminação é essa? Mulheres, como assim? Né? E a gente olhando até para a Bíblia, a única contaminação, pensando no lado, vamos pensar no lado sexual, com mulheres, era a questão do povo de Deus não podia se relacionar com outros povos, tá? Né? Por exemplo, o Sansão se contaminou com Dalila, porque não era do povo dele. Olhando por esse lado, né? Mas vamos lá. A igreja é o povo remido por Deus, totalmente separado do mundo. Os remidos não se prostituíram com a grande meretriz. Vamos lá. Na visão que a gente tem estudado aqui, na visão milenista, vai falar aqui, essa expressão aqui, os que não se contaminaram com as mulheres aqui, na verdade, mulheres aqui significa o mundo todo. E eu vou explicar isso para a gente entender, tá? A expressão não se contaminar com mulheres, né, é dizer casto. Não se trata exatamente de celibato, não se trata de virgindade aqui, tá? Devemos ter aqui uma compreensão figurada da virgindade. A palavra grega aqui, né, que eu não vou ler a palavra, não vou ler. Traduzida aqui é casto mesmo. É a mesma coisa e é o mesmo que significa virgindade. Mas é bom deixar claro que a Bíblia não considera o sexo no casamento como uma contaminação. Se fosse assim, só estaria aqui esses 144 mil, vamos dizer, quem não casou, quem é virgem, né, de uma forma literal. Mas não é isso que, segundo a gente está entendendo aqui, não é isso, tá? Ao contrário, né, vai falar até sobre essa questão do casamento, eleva isso como uma coisa muito boa, o sexo dentro do casal, comparando até ao relacionamento íntimo entre Cristo e a igreja, tá? De repente você já ouviu alguém falar isso aí, né, de que, tá vendo, é só os virgens só lá que vão estar lá e tal, né, que vai, né? Não é literalmente falando isso, a gente vai continuar entendendo isso aqui, tá? A palavra casto aqui nesse contexto é uma expressão que denota pureza espiritual. Olhando para o Antigo Testamento, o que a gente consegue entender como prostituição ali do povo? Quando adoravam outros deuses. Então eles se contaminaram com outros deuses, adorando outros deuses. Né? A gente vai ver aqui, vai falar depois até sobre Babilônia aqui. Babilônia, na verdade, significa o conceito mundano, o mundo em si. Então, o conceito aqui espiritual, para a gente entender que são essas mulheres aqui, mulher aqui é Babilônia, né? A grande meretriz que está dominando o mundo, que está dominando aqueles que não querem seguir a Deus. E todos aqueles que estão seguindo o conselho do mundo, de Babilônia, da grande meretriz, do diabo, estão se prostituindo e não estão se guardando, não estão se mantendo castos para o cordeiro, tá? Vamos lá. Aqui em Apocalipse, João fala diversas vezes de idolatria à besta como que? Prostituição. Na origem da palavra porneia, né? Pornografia, porneia. Né? Então, adorar a besta aqui é se prostituir. Como no passado, no Antigo Testamento, adorar a Deus estranho era se prostituir também. Né? Você vê que a comparação lá de Oséias é perfeita para a gente entender isso ali. Né? Oséias como Deus, a mulher dele como Israel, Jerusalém, que se prostituía, né? Para poder se prostituir, não, ao invés de estar com o seu Deus, estar com o seu Jesus, traía, ou seja, adorava outros deuses, estava com outros deuses. Tinha relacionamento, olha só, relacionamento, aí a gente vai falar de relacionamento, está falando de sexo, mas aí, aqui para a gente entender, não estava se guardando para o seu marido. Então, a igreja de Cristo, ou melhor, se a igreja de Cristo dessa época, né, que não é igreja na verdade, eu estou tentando explicar da melhor forma, na verdade, não é igreja, ela não vai se manter pura para Cristo, porque não é igreja de Cristo, é igreja apostata. Então ela vai procurar outros deuses, ou outro marido, que vai adorar, que vai devotar toda a sua adoração, né, vai ficar totalmente devota para esse Deus. Né? A igreja é uma igreja pura, é uma igreja virgem, pura, apresentada ao seu noivo, ou seja, Cristo. Assim como os 144 mil são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar, participando da prostituição, que é adoração à besta, mantendo-se puros em relação a Deus. Então a gente consegue entender aqui, versículo 4, olha o que vai dizer sobre 144 mil. Vamos ler o versículo 4 para a gente entender. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Mas aqui, preste atenção, está falando sobre Babilônia, está falando sobre o mundo, está falando sobre a besta, inclusive apontando para a besta. Todos aqueles que se dobraram diante da besta, que adoraram a besta, que colocaram a besta como fosse o seu Deus, são esses que estão se contaminando, que estão se prostituindo, que não estão se mantendo castos. Tá? Exatamente isso aí. Os gemidos são primícias para Deus.
Primícias aqui não são um grupo seleto da igreja não, tá? Como eu já falei anteriormente, mas toda a igreja. Toda a igreja é a igreja dos primogênitos, né? Hebreus vai falar sobre isso aí. Os cristãos são chamados de primícias da sua criação. Primícias da criação de Deus. São suas criaturas, né? E Israel era chamado de primícias da sua colheita. Os remidos são puros de lábios e de vida. Mas vamos lá, presta atenção mais uma coisa aqui para a gente afirmar aqui. Se ali fossem um grupo diferente, né, dos que seriam salvos, é como se Deus estivesse fazendo distinção entre o povo dele. Deus não faz distinção. Mas nós podemos entender, até com essa explicação ali, é como se fosse a primícia daqueles que vão logo depois. Não significa que são melhores. Não significa que são piores. Na verdade, todos eles ali a gente vai ver que eles foram comprados por Deus. Todos eles foram separados por Deus. Separados e santificados. Todo filho de Deus, todo aquele que é filho de Deus, é comprado por Ele. Todo aquele que é filho de Deus é santificado por Ele. Todo aquele que é filho de Deus é salvo por Ele. Não existe distinção. Não existe distinção. Deus vai salvar a todos igualmente, tá? No versículo 5, né, eu acabei entrando nele sem ler ele novamente. Versículo 5 vai dizer sobre esses, né? Sobre esses filhos de Deus. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Enquanto os ímpios, né, olhando ainda, fazendo aquela comparação do capítulo 13, enquanto os ímpios blasfemam, né, atribuindo palavras ao anticristo que só deveriam ter sido atribuídas a Deus, né, que vão até chegar a dizer, quem é como o anticristo, quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? A gente leu isso no capítulo 13, né, enquanto eles estão falando blasfêmias, os filhos de Deus, olhando para o versículo 5 aqui, ó, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então aqui há uma comparação sobre dois povos, há um contraste aqui entre dois povos, enquanto um blasfema, fala palavras contra Deus, no lábio dos salvos, daquele que Deus selou, dos remidos, vai dizer, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados, não se contaminaram, não se prostituíram, ou seja, não adoraram a besta, né? E a gente vai ver que os que seguiram a besta, eles vão seguir o quê? As mentiras, vão seguir os falsos milagres, né? Os remidos comprados não tem mentira nenhuma em sua boca, né? Mas os outros têm mentira porque falar contra Deus é falar mentira. Né? Quem fala contra Deus o tempo todo, que é o pai da mentira, que é enganador, quem nunca se firmou na verdade é o diabo. E é ele que está guiando ali o anticristo, o falso profeta. E não só ele, mas todos aqueles que se dobram diante dele. No capítulo 2 de Efésios a gente vê lá, né, que outrora éramos como os demais, mortos em nossos delitos e pecados, seguindo as inclinações da carne, seguindo o curso desse mundo e as ordenanças do príncipe da potestade, né, do ar, que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então você vê que se estão seguindo o filho da desobediência, se estão seguindo o pai da mentira, dos seus lábios vai sair o quê? Mentira. Blasfêmias. Mas daqueles que foram salvos por Jesus vai dizer, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. E vai falar sobre ser imaculados é porque foram santificados por Jesus. Não está falando que eu e você aqui não tem pecado nenhum, mas só que não existe mais dívida do nosso pecado, porque foi paga por Jesus Cristo. Não existe um escrito de dívida, né? Vai dizer a palavra do Senhor que Cristo pregou na cruz do Calvário. Não existe dívida contra aqueles que Deus salvou. Não existe. Glórias a Deus por isso. Glórias ao nome de Jesus. Que maravilha saber que a gente não precisa pagar nada. Até porque a única maneira de eu e você pagar, né, o preço da nossa salvação é morrendo eternamente. E se a gente morrer eternamente com a nossa própria obra, com a nossa própria vontade, a gente volta, a gente ressuscita? Então, se alguém falar, não, eu posso pagar o preço da minha salvação. Claro que você pode. Você vai morrer eternamente, sofrer eternamente. E você não vai voltar. Mas tem um que morreu por você. E pode pegar, se você crer, ele vai pegar o seu inquérito de dívida e você não precisa pagar. Ele mesmo já pagou na cruz do Calvário. Aleluia. E assim como ele morreu, talvez você passe pela primeira morte. Vai passar pela primeira morte. Mas vai ressuscitar assim como ele ressuscitou. Morreu sim. Mas ressuscitou para que todo aquele que nele crê vá ressuscitar com ele no último dia. Olha que promessa maravilhosa, que palavra maravilhosa, a palavra de Deus para nós, para a nossa vida nessa manhã. Né? Não só para a nossa manhã, mas para a gente lembrar disso o tempo todo. Caramba, ele morreu para que eu pudesse morrer, para minha culpa pudesse morrer com ele, ser paga com ele lá, mas para que eu possa ressuscitar no último dia com ele. Que coisa maravilhosa. É por isso que os santos e que os salvos agora devotam a sua vida para Deus. E não para besta, não para falso profeta, não para falsos profetas, não para anticristo, não para o diabo, para nada. Porque conhece o seu Deus. Jesus vai falar, as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz. Glória a Deus. Quando eu falo, elas me obedecem. Aleluia. As ovelhas de Cristo, no tempo da grande tribulação, não vai seguir a besta.
Não vai seguir o falso profeta, porque vai ver, não é Deus, não é o meu Deus, não é o meu Cristo, não é, eu sigo o meu Cristo, por mais que eu morra, por mais que eu seja martirizado, eu vou seguir o meu Cristo até a morte. E morte de cruz, se for necessário. Se quiserem crucificar, assim como crucificaram outros crentes no passado, para poder mostrar, né, que morreram como Jesus, se assim for, que seja para a glória de Deus. Se for perseguição, que morramos por perseguição. Do jeito que for, que seja, mas que seja para a glória de Deus. Versículos 6 e 7, a gente vai ver agora outra cena aqui, né? O juízo é anunciado aos moradores da terra. Versículo 6 diz: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus. Então, olhando para o final do capítulo 13, a gente vai ver aqui uma coisa triste, olhando para os moradores da terra, celebrando a besta como se fosse um Deus. Quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? E a gente vai ver que ele tem poder ali, a besta, o anticristo, enfim, o falso profeta tem poder sobre cada povo, tribo, língua e nação. E olhando aqui agora sobre o capítulo 14, no final do versículo 6, vai falar a mesma coisa, né? Vou ler o versículo 6 novamente. Então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então a gente consegue entender aqui também, enquanto né, não houve juízo final, ainda há chance para as pessoas se arrependerem. Tanto que o anjo aqui está proclamando ainda, dando essa oportunidade, proclamando o evangelho eterno sobre toda nação, tribo, língua e povo. A gente já leu aqui em outros textos, a gente até vai ler isso de novo, não vai ser hoje, mas que mesmo proclamando, mesmo pregando, a gente já leu isso. Que mesmo assim, aqueles que não querem salvação não vão querer mesmo. Mas Deus está dando a oportunidade assim mesmo. Mesmo assim, a gente está falando. Mesmo assim. Tem gente que já viu, entre aspas, a morte diante de si, o diabo diante de si, se apresentou para ele. Não, mas eu não quero seguir a Deus. Vão ser essas pessoas também, no final. Vai ser proclamado, vão ver tudo acontecendo, mas mesmo assim, não vão querer. Tá, né? Mas agora o anjo proclama as boas novas, né? O evangelho eterno, de alguém mais forte, o Todo-Poderoso Deus. Ele sim deve ser temido, a ele sim deve ser dado toda a glória, ele sim deve ser adorado. Enquanto não chegou o dia do juízo, os homens têm a oportunidade de se arrependerem, como eu já falei anteriormente, né? E voltarem para Deus. Somente Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração, porque Ele é o Criador de tudo. E aí os homens vão ter essa oportunidade para se voltar para o Criador. Novamente, adorar é quem deve ser adorado. Ele é a origem de todas as coisas. Antes do juízo, Deus alerta, avisa, chama o arrependimento. Mais uma vez, Ele está dando essa oportunidade e essa chance, como Ele tem dado até hoje, para aqueles que ainda não creem. Tá? Vamos ler agora versículo 8. Versículo 8 diz, né, a gente vai falar um pouco sobre a queda da Babilônia e é proclamada. Tá? Versículo 8 diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. A grande Babilônia, vamos dizer, olha o que está falando aqui. Vamos ler novamente, devagarzinho, para a gente entender quem é a Babilônia. Eu já até adiantei quem é, mas agora vocês vão entender melhor ainda. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Atribui aqui como se fosse a Babilônia uma pessoa, né? E aí é que a gente vai entender a Babilônia, uma grande prostituta, como alguém pelo qual as pessoas vão, que não querem seguir a Cristo, que estão seguindo ali a besta, vão se prostituir, né? Para com essa pessoa. Essa pessoa, na verdade, a Babilônia, a gente olhando aqui, né, a grande meretriz, né? A verdadeira igreja está no céu, olhando para o que está sendo falado aqui, né? E a falsa igreja está sendo arruinada, e vai ser arruinada seguindo aos conselhos do mundo, as coisas desse mundo, tá? Ela seduziu, enganou, mas agora está caída. A grande Babilônia é o sistema mundano, resumindo, tá? É o sistema mundano. A religião prostituída que vai estar a serviço da besta e de Satanás no mundo. Por isso que eu falei para vocês que, olhando para o que a gente está vendo aqui, a comparação do capítulo 14 com o capítulo 13, é olhar para a Babilônia, o mundo todo,
né, o sistema do mundo, como se fosse uma grande religião, que as pessoas, nessa religião as pessoas fazem o que querem, seguem o que querem, né, vamos dizer assim, religiosamente, ninguém manda nelas. Religiosamente, elas seguem o que querem. Religiosamente, elas seguem seus próprios conselhos, a vontade da carne, ao diabo, né? Vamos dizer assim. Então, religiosamente, todos aqueles que não estão seguindo a Deus têm outros deuses. Só que outros deuses e outros senhores não existe, digamos, o verdadeiro. O verdadeiro só existe um. Só existe um. E Deus não aceita a idolatria. O povo de Deus não é um povo idólatra. É só há um Deus. Então, por isso que eu estou falando sobre... É um sistema mundano, é um sistema político, mas religioso. Olhando que tem os seus adoradores e tem os seus deuses. Tem os seus sacerdotes, tem os seus templos. Seus templos são onde? São por aí. É onde estiverem, são os templos deles. Onde estiverem reunidos, estão reunidos religiosamente, vamos dizer assim. Tá? Então, olhando para isso, outra coisa que eu posso dizer aqui, uma frase do Martin Lloyd Jones, né, ele comenta sobre essa questão, né, comenta sobre a grande meretriz, né, ele escreve: quando o diabo não consegue desanimar o povo de Deus por meio da perseguição, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Quantas seduções tem aí no mundo? Quantas pessoas a gente vê se afastando, né, da presença do Senhor, se afastando? Puderam enfrentar oposição aberta, mas se tornaram vítimas do amor pela riqueza ou do amor pela ociosidade. Simplesmente existe um amor por ficar parado, de não fazer nada, né? Está dizendo aqui. Ou pelo prazer, ou seja, de se esbaldar em orgias, em tudo mais aquilo que puder fazer. Prazer pelo dinheiro e tudo mais. Ou pelo conforto, né? Teve gente que se esbaldou pelo conforto e deixou a Deus. Não, meu Deus é o meu dinheiro, é o meu conforto, é o meu carro, é isso. Se colocaram, né, em um patamar ou em um lugar de... Como é que eu posso dizer? Deu primeiro lugar, essas coisas. Mas eu queria outra palavra, como se fosse um pedestal de egoísmo, de ego, de orgulho, né? Se colocaram num lugar de orgulho tão grande que preferiam todas essas coisas e não a Deus. Preferiam tudo essas coisas que pertencem ao mundo, sem discernir que na verdade estavam presos, estavam cativos. Então a gente percebe aqui que muitas dessas pessoas falam para nós isso é coisa repetida para nós, figurinha repetida. Eu estou preso? Você que está preso. Eu faço o que eu quero. Eu faço tudo aquilo que eu quero. Você que não pode fazer isso, você que não pode fazer aquilo, você que não pode fazer aquilo outro, mas eu sou livre. E eu ficar guardando meu casamento, não, nada disso. É o que a gente escuta isso no trabalho. Não, os homens, né, quantas mulheres puderem, estão além da esposa deles. As mulheres também. Não, isso aqui não é amor, é só, entendeu? Para satisfazer um pouco aqui, né? Não é amor. Amor tem minha esposa lá de casa. Aí as mulheres também falam, eu trabalho no hospital, eu escuto muita coisa, meu Deus.